Boa noite, companheiros. Tá começando mais um comando de greve, hoje, dia 22/2. Bom, eu sou o Caio, sou da Corrente Educadores em Luta. O nosso companheiro Antônio Carlos está em reunião nesse momento, não pôde participar, mas nós vamos realizar o programa hoje, sem a presença dele, mas logo mais, no resumo do dia, ele estará de volta. Bom, primeiramente eu já convidar os companheiros a compartilhar esse vídeo, a contribuir, aqueles que possam contribuir, que nos ajuda e muito a difundir a imprensa independente e os interesses da classe trabalhadora. Bom, o nosso programa hoje tem como tema Crescem as Mortes, com volta às aulas, fechar e ocupar a Paulista. A gente teve nessa semana um grande aumento no número de casos, inclusive nós tivemos aí vítimas da política genocida do governo, de reabertura das escolas, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Hoje está comigo a companheira Aline, que é professora do município de São Paulo, e também já participou várias vezes aqui do programa Comando de Greve. Vou passar para a Aline também dar um oi para o pessoal. Olá, boa noite mais uma vez. Bom, a gente vai fazer um primeiro destaque no programa, vamos entrar na nossa pauta, que é uma primeira notícia, né? Que diz respeito ao governo da Prefeitura de São Paulo, do Covas, que em promessa eleitoral, de campanha eleitoral, ele disse que ia testar 700 mil alunos, 777 mil alunos, né? E agora, já passado o prazo, a gente viu que ele só testou 17% desse total e encerrou as testagens. É, mesmo antes, mesmo antes de realizar, né, todos os testes, de decretar a abertura das escolas, ele encerrou a testagem. Quer dizer, mostrando que era só uma campanha eleitoral, eles não têm nenhum interesse na segurança, na vida da população, junto com o Dória, né? Ele inclusive, ele prometeu, ele fez essa promessa ao lado do Dória em 25 de setembro. Segundo ele iria ter algumas fases e esses testes serviriam para justamente avaliar a possibilidade de abertura das escolas ou não, para saber o grau de infecção que existiria nas comunidades e entre a população. Essa meta, logicamente, foi apenas se mostrou, né, que era tão e somente campanha eleitoral, para mostrar algum interesse, né, fazer um faz de conta de que a prefeitura tem interesse, está trabalhando no combate ao vírus, que é uma farsa, foi demonstrado. Então, com apenas 17% dessa meta cumprida, que era de mais de 700 mil testes, ele encerrou a testagem e decretou agora, né, a reabertura das escolas, mostrando que, primeiro, o descaso total do governo com a saúde e o bem-estar da população, né? Os interesses deles são outros, são os interesses dos bancos, é isso que faz a política de volta às aulas sair a público, né? Não é um interesse dos alunos, não é um interesse na educação ou no desenvolvimento dos alunos, nem nada disso. Mas é um interesse dos bancos e dos capitalistas, do mercado, né? Que gira em torno da volta às aulas, ou seja, que gira em torno da reabertura das escolas. No período de campanha eleitoral, eles fazem propaganda, promessa, se dizem comprometidos com a segurança, com a saúde do povo, mas a gente vê que é pura demagogia e mentira, né? Bom, encaminhando para o nosso próximo tema, eu vou chamar a companheira Aline,
que vai falar justamente esse verdadeira explosão de casos, tanto no município quanto no estado, de infecção nas escolas com apenas 2 ou 3 semanas de abertura oficial, né? Então você já teve aí um número enorme de infecções e um número enorme de escolas com problemas e com infecção, né? Vou pedir para a companheira Aline comentar esse tema. O programa começou, tem alguns destaques de casos que vêm acontecendo desde o início da volta às aulas e do planejamento dos professores, né? A gente tem aqui um levantamento da APUESP que está fazendo, acolhendo denúncias de professores, funcionários de mais de 1.200 casos em 850 escolas, só que não só estaduais, são escolas do estado e de prefeituras, né? Então aqui, só na rede estadual, que é da PUESP, são 800 casos contabilizados. Eu vou destacar alguns aqui para vocês. Então, vamos lá. Em Campinas, Escola Estadual Francisco de Assis, 3 funcionários infectados. No Sudeste, em São Paulo, Escola Estadual Romão Puigari, 1 caso confirmado. Em Barueri, Escola Estadual República de Cuba, com 1 caso confirmado. Em Budas Artes, Escola Estadual Isabel Lucide Oliveira, 1 caso confirmado. Mais um em Campinas, Escola Estadual Paulo Luiz Decor, 4 professores, 2 funcionários e 2 estudantes contaminados. Na Zona Leste de São Paulo, Escola Estadual João Camargo, 1 agente de organização escolar faleceu devido ao Covid. Em Diadema, Escola Estadual Amadeu Odorico de Souza, 1 caso confirmado. Em Araraquara, Escola Estadual Antônio dos Santos, 1 professor infectado. Em Taboão da Serra, Escola Estadual Reinaldo Faleiros, 3 casos confirmados. Em Jundiaí, Escola Estadual Albertina Fortarel, 1 professora faleceu e 1 coordenadora esteve internada devido ao Covid. Em Limeira, Escola Estadual Barão de Piracicaba, 1 caso confirmado. Ribeirão Pires, Escola Estadual Casemiro Pofo, 1 professor infectado e internado no momento. Em Andradina, Escola Estadual Alice Marcos da Silva, 1 professora infectada e a escola fechada por falta de estrutura e de pessoal para limpeza. Novo Horizonte, Escola Estadual PEI Shirley Carvalho von Ruben, 1 merendeira infectada e mais 2 casos suspeitos. Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, Zona Sul de São Paulo, 1 professor infectado. E Escola Estadual Ministro José de Moura Rezende, em Caçapava, 1 professor infectado veio a óbito. Então aqui eu citei 20 casos que foram denunciados para a PUESP, como eu disse anteriormente, de mais de 1.200, né? Então a coisa está totalmente fora de controle. Ainda mais em escolas com estruturas totalmente precárias, decorrentes da política do PSDB em São Paulo há mais de 20 anos, né? Então, somado ao abandono das escolas, a Covid, a situação está bastante explosiva. É isso, Caio. Beleza. Bom, agora a gente vai comentar um pouco sobre as vítimas do genocídio, da política criminosa do governo do estado e dos governos, né? Essa é a política também é a política do Bolsonaro, é a política do João Dória, a política do Covas, que é abrir tudo, abrir as escolas e permitir que a população se fique doente sem nenhum tipo de restrição. Essa é a política deles, que é a política dos bancos, né, dos capitalistas, que não ligam para a população, mas querem preservar aí os seus lucros e as suas atividades econômicas. E essa política criminosa, né,
ela deixou já algumas, muitas e muitas vítimas. Nós vamos comentar nós vamos ler aqui o nome de algumas pessoas. Tem os cards aí que a produção vai colocar na tela, que a Corrente Educadores em Luta fez, né, para denunciar essa política genocida. Então vamos comentar aqui alguns desses casos, né? Então nós temos a professora Maria Tereza, de 32 anos, de Caçapava. É mais uma vítima aí da política genocida. O aluno Anderson Freitas, da EJA de Santo André. Também uma vítima da política criminosa do Dória e do Covas e do Bolsonaro. A professora Ana Borelli, também vítima do genocídio cometido pela política do Dória e do Covas e do Bolsonaro também. Diretora Rúbia, da E. Cristina Fittipaldi, em São Paulo. Mais uma entre as 58 mil pessoas mortas de Covid-19 em São Paulo. Um verdadeiro massacre que a política do Dória levou. E que eles querem expandir, né, com a abertura das escolas. A professora Thalita MF José Rezende, também mais uma vítima aí da política criminosa de toda a burguesia golpista e do bolsonarismo, né? E professor Jorge, professor e conselheiro da POSP, também vítima dos genocidas e fascistas, né? Porque é uma política fascista você permitir que a população se infecte dessa maneira, sem oferecer absolutamente nada para combater o vírus, que é o que está acontecendo, né? Os governos, eles não fazem nem teste. A gente viu aqui que o Covas, ele nem teste ele faz. Nem o Covas, nem o Bolsonaro, nem o Dória, que foi classificado aí como científico, né? Mas não tem nada de científico, absolutamente nada, a não ser que ele use a ciência para massacrar a população. Só nesse sentido a gente pode chamar ele de científico, né? Mais um professor, professor Luiz Eduardo, de Bauru, São Paulo, também vítima da política genocida do Dória e de toda a burguesia golpista. Bom, a gente, a Corrente Educadores, fez essas imagens, esses cards, né? Nos solidarizando aí com essas vítimas, com seus familiares, e também como meio de denúncia dos assassinos, né? Porque é uma política assassina de fato que eles estão levando nesse momento. Bom, a gente tem um vídeo de um professor que vai analisar um pouco da situação da greve. Vou pedir para a companheira Aline apresentar o vídeo para a gente e depois a produção passar o vídeo desse professor. Do professor Albino, ele é professor, foi professor na rede estadual e na municipal também de São Paulo. Militante do Educadores em Luta também e milita na APOSP e no SIMPEM. Ele fez um vídeo falando um pouquinho, fazendo um balanço de como é que foi do que foi o movimento de greve até o momento no estado e da prefeitura e apontando alguns caminhos e como deveria ser a mobilização que o educador está levando à frente no momento. A atuação no meio aos professores e às comunidades escolares. Vamos ver o vídeo? Boa noite, sou o professor Albino. Participei hoje da Assembleia da POSP da região de Itaquera,
da Grande São Paulo, que inclui a Zona Leste e o Grande ABC. Nesta Assembleia, os setores principais de direção do PSOL, que já vinham defendendo a proposta contra a greve desde a Assembleia anterior, nesta última Assembleia, eles dobraram o esforço no sentido de se colocar contra a continuidade da greve. Na região, a proposta deles passaram, mas no estado inteiro, os professores se colocaram pela continuidade da greve. E aprovaram ato na Paulista, sexta-feira, dia 26, e os professores aprovam a greve porque a situação em que nós nos encontramos é uma questão de vida ou morte. São alunos sem vacinação, professores e funcionários sem vacinação, sem teste, sem nada. A propaganda do governo de segurança nas escolas é falsa. Os casos de contaminação na escola já começaram a aumentar só com a presença dos professores sem alunos. É só a gente imaginar o que significa a comunidade ou os alunos vindo para a escola, né? Então, já são mais de 600 casos de contaminação e por isso os professores entenderam a necessidade de continuar com a greve. E por isso nós chamamos todos os setores, inclusive do PSOL que se colocou pelo fim da greve, a acatar a decisão da Assembleia, a trabalhar por reforçar a greve, construindo atos na região, nas regiões, construindo comandos presenciais nas escolas, conversar com o professorado que ainda continua dando aula, a paralisarem suas atividades, colocar carros à disposição para levar à Assembleia, para levar ao ato na Paulista, dia 26, e transformar a Paulista num grande centro de denúncia dos trabalhadores. Exigir condições de trabalho, dizer que não tem volta às aulas, não tem reabertura das escolas sem a vacina. Defendemos a vacina para todos. Portanto, reforçamos aqui o empenho. Nós, do Educadores em Luta, estaremos presentes e faremos todos os esforços para fortalecer essa greve tão urgente e tão necessária. Obrigado. Bom, tá aí a análise do companheiro Albino sobre a última assembleia e sobre a situação da greve. Agora a gente vai encaminhando para o encerramento do programa de hoje, né? Já estamos próximo aí do horário do resumo do dia. Só vou falar antes aqui das nossas atividades, algumas atividades que ocorreram na semana. Lembrando que a greve segue, a greve dos professores do Estado e do município de São Paulo segue. Ela é uma greve com grandes perspectivas de se desenvolver, de se ampliar. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando, né? E vamos ter algumas atividades. Na sexta-feira, né? A gente tem aqui a imagem do nosso boletim, o boletim Educadores em Luta, que vai... só antes disso, do boletim Educadores em Luta, que vai sair, que já está saindo aí às ruas. Na sexta-feira, nós vamos ter um ato da POSP, na Avenida Paulista, às 10 da manhã. Nós estamos convocando amplamente para esse ato. É muito importante fazer desse ato uma grande mobilização, né? É uma forma imprescindível de a gente mobilizar a categoria e a comunidade, os trabalhadores, em torno dessa reivindicação fundamental, que é a não abertura das escolas no momento de aumento da infecção e da pandemia, né? Nós exigimos a vacinação para todos, vacina segura, né? Volta às aulas, é só com vacina segura. Nós temos que destacar isso daqui da vacina segura, né? Porque a gente sabe que os governos e a burguesia, eles fazem muitas manobras, né?
para enganar a população. Por isso nós exigimos vacina segura, eficaz, né, contra o Covid. Volta às aulas é só com vacina e o fim da pandemia. A gente viu aí, então, nós convocamos amplamente, sexta-feira, na Avenida Paulista, às 10 da manhã, convocamos todos os professores e a comunidade escolar a participarem desse ato. É preciso sair nas ruas para vencer a política genocida do Dória, do Covas e do Bolsonaro, que nisso daí eles estão todos juntos contra a população. Outra atividade que eu gostaria de destacar, que vai ocorrer amanhã, dia 23, vai ser aqui na cidade de Mauá. É uma atividade da POSP, né, da subsede da POSP, um ato denúncia contra a contaminação de Covid, né? Será que começará na própria POSP, na subsede, que fica aqui na rua Santos Dumont, Vila Bocaina, né, centro aqui na cidade. A gente está vendo o card aí. E vai acontecer amanhã, terça-feira, 23, às 15 horas. Então, nós chamamos todos os professores da região a participarem conosco, a participarem desse ato denúncia. Há uma série de casos aqui nas escolas do ABC, né, que nós vamos relatar e nós vamos denunciar. Então, nós convocamos todo mundo a participar desses atos e há muitos outros ainda que a gente vai anunciando aqui ao longo da nossa programação e dos nossos programas Comando de Greve, que acontece todos os dias às 20 horas. Então, o nosso horário aqui já chegou, a gente vai se despedindo. Vou passar para a companheira Aline se despedir. Recadinho rápido, amanhã na região da Zona Leste, os professores da prefeitura vão fazer um ato em frente à ADRE, que é perto da subprefeitura, São Mateus. A gente tem um sindicato lá que está se fingindo de morto, mandando todo mundo ficar em casa. Os professores estão tomando iniciativas de se unir em grupos e marcaram esse ato. Já é um momento também da gente se encontrar e marcar comandos presenciais e de o educadores intervir também. Deixar esse recadinho. Atividade na Zona Leste, né? Isso, em frente à ADRE de São Mateus. Frente à ADRE de São Mateus. Isso, qual que é o horário? 11 da manhã. Às 11 da manhã. Então fica mais essa atividade para todo mundo convidado a participar amplamente. E é isso, companheiro. O programa de hoje fica por aqui. Daqui a pouquinho você acompanha o resumo do dia, já com o companheiro Antônio Carlos Silva. Uma boa noite e até mais.